Disciplina de resíduos sólidos na parte de projeto. Plano de ensino. A emenda: geração e caracterização de resíduos sólidos, acondicionamento e coleta, reciclagem de resíduos, destino final, processos de tratamento e redução de resíduos sólidos, compostagem, resíduos sólidos industriais, tratamento de efluentes de resíduos sólidos. Objetivos: 1. Estudar a geração, caracterização, composição e as principais técnicas de tratamento de resíduos sólidos. 2. Estudar a reciclagem de resíduos e o tratamento de efluentes de resíduos sólidos. 3. Conhecer processos de biorremediação no solo. 4. Conhecer os aspectos legais relacionados aos resíduos sólidos. 5. Capacitar ao dimensionamento e gerenciamento de aterros sanitários. A bibliografia básica é o Tratado sobre Resíduos Sólidos, Gestão, Uso e Sustentabilidade. Há vários exemplares na biblioteca, né? E também ele está disponível na biblioteca virtual. Muito material de na nossa disciplina está disponível nos respectivos ambientes em Moodle, onde também os grupos farão as entregas das atividades, né? Então, estão descritos aqui. Procedimentos de avaliação. Então, a nossa primeira nota prática vai se dar com a avaliação de relatórios e trabalhos relacionados ao projeto. E os grupos irão entregar um relatório com os principais resultados do projeto até então, a data do relatório, em 14/4/2026, para a turma 1, dia 75, para a turma 2, em 28/4/2026, e para a ECI 001R, 2 de maio de 2026. Então, vai ser a média, né, para todos os trabalhos referentes às aulas práticas. A segunda nota prática vai ser da mesma maneira, né? Então, projeto, relatórios, e vai ter mais uma componente, um seminário, né? Então, a data para a turma 1 de ano 75, 2/6/2026, para entregar esse relatório, dia 9/6/2026 para a turma 2 e 13/6/2026 para a ECI 001R. E a nota 2 das práticas, né, vai ser a média desses componentes, o projeto, os relatórios e os seminários, que é o seminário virtual. Bom, procedimentos de ensino. Aulas teóricas e práticas de gerenciamento integrado de resíduos sólidos, incluindo projeto de aterro sanitário de resíduos sólidos urbanos. Elaboração de projetos com estimativas de emissão de gás de efeito estufa por escolha de cenário de gerenciamento, emissão de metano pelo biogás a partir do componente do biogás de aterro sanitário e do próprio biogás de aterro sanitário, assim como o biogás gerado pela fração orgânica de resíduos sólidos urbanos quando tratado em biodigestores. Enfim, haverá o gerenciamento integrado de resíduos sólidos urbanos em um consórcio real de municípios, estudo de caso. A aula 1. Gerenciamento integrado de resíduos sólidos e origem e composição de resíduos. Então, os alunos irão estudar projeção populacional da quantidade de resíduos sólidos urbanos gerado no consórcio de municípios. E esse grupo irá realizar o pré-dimensionamento do aterro sanitário de pátios de compostagem. Há que se compreender os conceitos básicos sobre projeção populacional e da quantidade de resíduos sólidos urbanos com essa aula. Compreender os conceitos básicos sobre geração de resíduos sólidos urbanos em um consórcio de municípios. Pré-dimensionar o aterro sanitário e o pátio de compostagem para um consórcio de municípios. Atividade 1. Os alunos irão se organizar em grupos, então haverá a formação de grupos. Inicialmente, os alunos deverão se organizar em grupos de 7 até 8 pessoas. O grupo deverá ser criado no Ava Moodle,
cujo endereço, né, está aqui nessa tabela azul, né? Os grupos deverão escolher cada qual um consórcio de municípios no estado, diferente de outro grupo, e anunciar a escolha pelo fórum do Moodle. Atividade 2. Assistir à apresentação sobre projeção populacional de quantidade de resíduos sólidos e uso do Landigen, de autoria da professora Regina. Então, há uma página, né, que leva um link para o YouTube, né? Então, há e também a disponibilidade do arquivo PowerPoint na forma em PDF, para que os alunos possam ter o texto dessa aula. Atividade 3, tarefa em grupo. Haverá uma avaliação diagnóstica desse consórcio, uma projeção populacional depois, de quantidade de resíduos sólidos e uso do Landigen posterior para o consórcio de municípios no estado escolhido pelo grupo. Atividade avaliativa, 10 pontos, e é uma tarefa em grupo. Os grupos deverão escolher um consórcio diferente de qualquer outro grupo, de qualquer outra turma que esteja fazendo essa disciplina, né? Cursando essa disciplina de resíduos sólidos, né? Então, as duas turmas GEAN 75 e ECI 001R. Pode ser algum consórcio, né, do Pará, do estado do Pará. Então, nós temos o link para o volume 1, o link para o volume 2, também tem lá no Moodle, né? Indicando, inclusive, a página em que os consórcios que são formados, né, estão disponíveis para escolha, ou então do estado do Pernambuco, né? Então, nós temos aqui o plano para download, também há o link no Moodle, né? Para que os grupos, com a indicação da página em que há o nome dos consórcios para que os grupos possam escolher. Bom, aí como item 2, o mesmo grupo vai usar softwares para estudo de resíduos sólidos urbanos. Temos duas partes, né, desse item de softwares, né? Então, estimativa de emissão de biogás por aterro sanitário e estudo de viabilidade econômica. Qual é o objetivo? Conhecer os conceitos básicos sobre a estimativa de emissão de biogás por aterro sanitário do consórcio de municípios pelo Landigen e estudo de viabilidade econômica. Então, atividade 4. Assistir à apresentação novamente da aula que assistiram no item passado. Projeção populacional de quantidade de resíduos sólidos e uso do Landigen, de autoria da professora Regina, minha autoria. O link no YouTube está aqui, né, no meu canal. O PDF dele está disponível e também, né, o PDF dele está disponível. Ele está disponível no Ava Moodle também, né? Tá bem fácil de obter o link para essa aula. A atividade 5 é estimar a emissão de biogás para cada ano gerado no aterro desse grupo de municípios, que é o consórcio de municípios escolhido pelo grupo, utilizando o modelo Landigen, né? Então, nessa aula explica aqui como que utiliza-se o modelo Landigen, e fala-se também que, e estou lembrando agora novamente, que o consórcio de municípios, você vai fazer uma aba em Excel para cada município, para geração de resíduos para aquele município. Então, faz a projeção populacional, a geração per capita para cada município com um aumento de 1%, multiplica a projeção populacional pela geração per capita ao longo dos anos e vai obter a geração de RSU para cada município. O consórcio de municípios será o quê? Aí a gente já terá o quê? A soma de todos os resíduos gerados em todos os municípios, né? Então, é uma dúvida muito recorrente. Os alunos perguntam, multiplico todas as populações somadas por uma geração per capita, né? Ou faço como eu disse agora, né? Que é cada município. É cada município, né? Aí, o item 3, a aula 3, vai ser a primeira avaliação bimestral em RTE.
Que objetivo, né? Nós vamos querer avaliar o conhecimento dos alunos com o conteúdo das aulas 1 e 2, né? Quais sejam sobre projeção populacional e da quantidade de RSU, e também os conhecimentos básicos sobre estimativa de biogás por aterro sanitário do consórcio de municípios pelo Landigem e estudo de viabilidade econômica. A atividade 6 vai ser assistir novamente a apresentação sobre projeção populacional de quantidade de resíduos sólidos e uso do Landigem. Tá aqui o link para a página no YouTube. E é uma síntese agora, né? Ou seja, os senhores irão fazer cada grupo 2 relatórios sobre a projeção populacional de quantidade de resíduos sólidos e uso do Landigem e a emissão de biogás por ano gerado no aterro desse grupo de municípios, utilizando o modelo Landigem, né? Então, essa atividade 7 vai ser o quê? Para que a gente possa dar a nota, né, que vai ser composta pela média dos trabalhos até então apresentados, conforme nós vimos os procedimentos de avaliação. A aula 4, né, vai consistir de softwares para estudo de resíduos sólidos urbanos, parte 2, né? Então, o subtópico vai ser estimativa de emissões líquidas de gás de efeito estufa por diversas opções de gerenciamento de resíduos sólidos urbanos. Então, o que se pretende? Que se conheça os conceitos básicos do uso do ARM, que é um software, né, numa planilha da APA, né, Agência de Proteção Ambiental Americana. Principalmente para as opções de gerenciamento para o consórcio de municípios, que vai ser objeto de estudo do grupo, né? Então, a atividade é assistir à apresentação sobre o uso do ARM, de autoria da professora Regina. A ferramenta é uma página no YouTube, né? Um arquivo que está disponível para que se possa assistir, né? Atividade 9, a tarefa em grupo, né? Então, o grupo que fez o cálculo da projeção de geração de resíduos sólidos em um município, agora deverá fazer algumas projeções de cenários, entre 2 e 4 cenários, com auxílio do software WARM, da USAPA, que vai estar, inclusive, em anexo no Ava Moodle. É uma tarefa em grupo e é uma atividade avaliativa, até 10 pontos. Aula 5. É uma síntese, né, do gerenciamento integrado de RSU. Então, do que foi visto até agora, projeção populacional, pré-dimensionamento de pátio de compostagem de aterro sanitário, softwares para estudo de RSU, Landigem e WARM. Então, vai ser a elaboração do relatório. Então, pode ler alguns artigos científicos, alguma bibliografia sobre a temática, né? De coautoria da professora Regina Barros, né? E aí um trabalho em grupo, em que deverá elaborar um relatório no Moodle na presente tarefa, né? Que deverá compreender todo o trabalho que o grupo desenvolveu nessa disciplina até o momento. Vai ser importante, inclusive, para a elaboração do seminário, né? Que vai ser no bimestre seguinte. Até o momento, é projeção populacional, estimativa de geração de resíduos, usos do Landigem e o ARM. É uma tarefa em grupo, atividade avaliativa com 10 pontos, valendo até 10 pontos. Aí a aula 6 vai ser o quê? O projeto de aterro sanitário de resíduos sólidos urbanos e biodigestores de resíduos sólidos orgânicos. Essa aula, né, ela vai pegar uma carga horária um pouco maior, porque vai haver um projeto de aterro sanitário para aquele consórcio de municípios que o grupo vem trabalhando até então. E também haverá do projeto do digestor anaeróbio de resíduos sólidos orgânicos. Há 2 aulas disponíveis, né? E para que o grupo de alunos possa compreender os aspectos básicos sobre projetos de aterros sanitários e biodigestores de resíduos sólidos orgânicos. Então, a atividade 12 vai ser ler o livro de Barros 2012, que é a referência bibliográfica, né, desse plano de ensino, que está disponível na biblioteca virtual, nesse endereço, nesse link. E vai ser sobre o dimensionamento de aterros sanitários, né, no capítulo 9 desse livro,
entre as páginas 239 e 247. E, em seguida, observar os exemplos de dimensionamento no próprio livro, que vai falar o projeto do aterro sanitário, entre área, volume, volume de célula, né? Tempo de vida útil de célula, tempo de maquinaria, número de funcionários, né? Então, os senhores irão observar e fazer para o consórcio de municípios escolhido, vai fazer o cálculo igual ao que há no livro, né, aterro de tratado sobre resíduos sólidos, gestão, uso e sustentabilidade, né? Então, a ferramenta é o que há na biblioteca virtual da Unifei, né? Também haverá uma aula, né, com explicação, né, acerca do livro, né? Então, haverá uma aula que será disponibilizada no Ava Moodle, né? Essa aula com o link para o YouTube, no meu canal do YouTube. Aí, atividade 13, trabalho em grupo. O grupo que fez o cálculo da projeção de geração de resíduos sólidos urbanos em um consórcio de municípios, agora deverá realizar o projeto do aterro sanitário e, alternativamente, de biodigestores para resíduos sólidos orgânicos. Será disponibilizada também a aula sobre como dimensionar biodigestores orgânicos biodigestores para fração orgânica dos resíduos sólidos urbanos no Ava Moodle, com link para o canal do YouTube. Né? Então, o grupo vai fazer, por isso, como são 2 projetinhos, né, a carga horária dessa aula é um pouquinho maior, né? E a aula 7 será a segunda avaliação bimestral em regime, né, RTE, que vai ser um relatório de atividade 6, né, que é dessa atividade do projeto do aterro sanitário e dos biodigestores, né, alternativamente dos resíduos sólidos orgânicos, e também a apresentação do seminário virtual sobre as atividades 2 a 6. Então, vai ser a apresentação daquela síntese do artigo, mais do projeto de aterro, que vai ser apresentado no ambiente virtual de aprendizagem Ava Moodle. Há um tópico só para isso, né? Então, quais são os objetivos? Avaliar os conhecimentos básicos sobre o projeto de aterros sanitários de resíduos sólidos urbanos e de biodigestores de resíduos sólidos orgânicos. Objetivo 2, avaliar os conhecimentos básicos sobre a estimativa de emissão de biogás por aterro sanitário do consórcio de municípios, né? Por quê? Que vai ser apresentado naquela síntese que foi feita do artigo, né? No seu seminário virtual. Estudo de viabilidade econômica e de gerenciamento de RSU, com o uso do ARM da APA. Então, a atividade 14 vai ser ler o artigo produzido na atividade 11, né? Anteriormente mencionada, e os resultados gerados na atividade 13. E o grupo de alunos vai produzir uma apresentação em Microsoft PowerPoint, né? E colocar esse arquivo em PDF, mandar esse arquivo em PDF, né, para avaliação na atividade criada para tal, né, que estará no tópico seminário virtual. E aí, o trabalho em grupo. O grupo fez todas as atividades, né, anteriores, já produziu, né, o arquivo em PowerPoint e agora vai produzir uma apresentação de 10 a 15 minutos em Microsoft PowerPoint. Lembrando que o aluno, pelo menos um aluno do grupo, deverá aparecer nesse vídeo. E aí vai salvar essa apresentação em PowerPoint em WMV. Por quê? Vai ser um filme que vai ser disponibilizado num canal do YouTube de um dos alunos do grupo, que vai nos enviar esse link do YouTube, porque eles serão todos disponibilizados no tópico seminário virtual no Ava Moodle, né? Então, também é uma tarefa em grupo, que vai ser realizada em RTE. O seminário virtual. Do projeto e do cálculo, todos os cálculos que foram feitos na disciplina, deverá ser gravado um vídeo com apresentação para o seminário virtual. Por isso foi tão importante a apresentação dos relatórios. Eles vão ser muito úteis em cada parte do projeto para a elaboração dos slides desse vídeo. Então, vai ser um seminário virtual de apresentação dos grupos,
sobre o projeto elaborado nesta disciplina. O grupo de alunos deverá elaborar um arquivo com apresentação por pelo menos um aluno do grupo, do projeto que foi desenvolvido nessa disciplina e postar no YouTube. Em seguida, deve-se enviar o link do YouTube para que fique disponível no tópico referente ao seminário virtual deste curso em Ava Moodle. Postar também o arquivo em PDF da apresentação, para que os demais grupos possam acessar todos os materiais de interesse. Então, muito obrigado. Dúvidas deverão ser enviadas para remambele@hotmail.com. Toda semana iremos postar quais são as atividades daquela semana, com prazos, né? E a descrição das diretrizes para fazer as atividades que foram agora descritas. Não se esqueçam, há um tutor também para essa disciplina, né? Que também poderá responder as dúvidas, né? E o nome do tutor com o link, com o endereço de e-mail dele, será disponibilizado, né, via comunicações por mensagem de e-mail. Então, muito obrigada a todos.